Olá pessoal, hoje eu trago para a conversa professor, poeta, artista visual e tradutor Sérgio Medeiros. Sérgio Medeiros tem uma lista enorme de publicações que passa por artigos, por livros, por objetos visuais que se desdobram em várias séries de desenhos, escrita, uma mistura que vocês vão poder ouvir ele comentando como que se dá o processo. Nesta série, eu convido as pessoas para interagirem comigo também desenhando. Então, quando eu convidei o Sérgio, eu pensei nessa dobradinha, né? Nesse artista que faz, que desenha, que escreve, tudo ao mesmo tempo. Não sei se ele vai estar disposto, mas o convite é feito no momento e eu escolho os materiais de acordo com o que eu percebo, né? Como que eu posso dialogar. E vocês vão ver, depois eu vou colocar continuidade, como que eu escolhi o material pro encontro com o Sérgio. Gostaria de agradecer a sua presença, né, por ter aceitado esse convite e dizer que é um enorme prazer poder voltar a conversar com você depois de vários anos, né, agradecer por você no passado ter sido meu professor, você fez parte da banca de mestrado, eu acho que foi sempre uma conversa muito profunda sobre literatura, né? Sempre que eu lembro de você, eu lembro das aulas do mestrado, eu lembro dos comentários que você fazia com relação aos textos, aos autores, e eu queria deixar registrado que uma das experiências mais bonitas que eu presenciei foi a leitura em sala de aula do Ulisses, que a gente fez numa disciplina do mestrado. E eu lembro que na época eu nem estava no mestrado, mas você aceitou que eu seguisse a turma. E depois a gente teve uma outra disciplina que a gente trabalhou, agora me fugiu o autor, que foi John Cage? o Cage, a disciplina do Cage, que daí Ah, você levava é. na época as fita cassete para a gente ouvir. Você Eu, lembra? sei, eu vi, eu tinha as gravações do Cage, o Cage lendo os seus diários, né, que eram Sim. importantes para mim, para minha pesquisa, né? E eu lembro que nessa ocasião eu levei também aos alunos o meu primeiro livro de poesia, que era Mais ou menos do que dois. Eu acho que você teve esse livro nas mãos e você falou: Tive. ah, mas as fontes estão muito pequenas. Você criticou as fontes. Era ainda um rascunho, era uma primeira versão, né? Então, realmente, a partir de 2001, eu fui elaborando e publicando a minha obra poética, né? Sempre voltada para a visualidade. Às vezes, eu fazia, né, pintura e desenho com palavras. E depois de 2016, 17, eu começo assim intensivamente a fazer mesmo grafismos, né? A desenhar os meus glifos e também, claro, fazendo desenhos e pinturas com palavras. Continuo até hoje. Sérgio, em que momento que você se viu poeta? Bom, eu sempre quis eh, escrever livros que não tivessem gênero, né? Que assim Uhum, que fosse né, um material que fosse de difícil classificação, né? E quando eu levei para o editor, né, o meu primeiro editor, Samuel Leon, ele falou, poesia dadaísta. Então eu percebia que as pessoas identificavam imediatamente como poesia, né? uhum, Eram experiências com a linguagem, né? E eu, nessa época, já havia feito
pesquisa de campo em aldeias indígenas do leste do Uhum. Mato Grosso, entre os Chavantes, sobretudo, e também a uma passagem por aldeias Bororo, né? Que são dois agrupamentos muito importantes na história brasileira, né? Pela contribuição desses dois grupos à cultura brasileira. Por exemplo, os Bororos, né? Têm uma arte plumária, né? Os cocares, né? Que são referência até hoje. E os Chavantes, grandes narradores, né? E, e eu conheci um Chavante, Jerônimo de Saué, que na época teria 100 anos, né? E eu convivi com ele na aldeia, no leste do Mato Grosso, e ele, quando né, estava conversando comigo, ele se recusava a contar as histórias. Ele falou assim: não, agora eu estou desenhando, agora eu estou escrevendo o meu nome. E a escrita do Jerônimo, né, foi muito importante para mim, que era uma escrita assim ondulada, eram linhas onduladas, eram oblíquas. Eu via aquilo como correntes elétricas, como energia cobrindo as páginas, né? E eu ganhei, inclusive, essa escrita. Parece que hoje a única pessoa que conserva a escrita do Jerônimo no Brasil sou eu. Toda a parte gráfica dele desapareceu. Até agora, não consegui encontrar alguém que tivesse guardado essa parte da produção do Jerônimo, né? Da produção artística. Ele foi um grande calígrafo, na minha opinião. As suas narrativas ficaram. Então, eu tive essa experiência na aldeia muito rica, e eu queria, então, trabalhar, contar essas histórias, né, que o Jerônimo me contou, e que eu estudei, e também usar esses desenhos, essa outra escrita, porque eu acompanhei também a arte corporal indígena, né? Estava estudando já no mestrado, doutorado, quando estava na USP, né? Antes de vir para Florianópolis e começar aqui minha carreira acadêmica, que termina agora, me aposento em julho, né? Então, Olha, antes de vir para cá, eu estava estudando a arte indígena, a arte corporal, por exemplo, a arte Caduel, e também nas aldeias Chavantes, eu pude participar das danças, dos rituais, e eu sabia como os corpos eram pintados, o significado das cores, todo aquele processo, isso eu acompanhei, né? Então, tudo isso foi me dando um lastro, assim, que me permitiu compreender a escrita de uma forma muito mais vasta. Isso porque eu uhum. era questionado no curso de letras e até na defesa de mestrado e doutorado se aquilo que era literatura, o que, que era escrita para mim, o que, que era linguagem. Eu estava o tempo todo sendo cobrado, entende? Porque na minha época, nos anos 90, final dos anos 90, início, depois início dos anos 90, desculpa, final não, no final dos anos 80, início dos anos 90, quando eu faço essa pesquisa, a literatura indígena estava no campo da antropologia, né? Era um assunto de antropólogos, etnógrafos, não era assunto de estudantes de letras. Então, eu tive essa dificuldade, então, em me colocar no curso de letras como estudioso de narrativas orais, né? E narrativas que eram também corporais, né? Estavam no corpo, estavam no ar, né? Então foi uma conquista lenta. E aí, de repente, em certo momento, né, eu falei, bom, é isso que farei, né? Eu vou aprofundar a minha compreensão da linguagem. E aí, claro, eu achei que esse era o campo da poesia, que eu poderia fazer isso por meio de ensaios, de estudos, mas também praticamente criando linguagens, criando textos, né? Sim. Textos visuais, textos verbais, e hoje eu tenho até uma linguagem minha, né, que é uma linguagem glífica, baseada na minha experiência com a literatura maia, a literatura da Mesoamérica, já que sou um dos tradutores do Popol Vuh para o português, trabalho que fiz com o meu mestre inglês, o professor Gordon, né, já falecido. Então, de lá para cá, eu venho, isso já, né, há 2 décadas, estudando os glifos, os hieróglifos, né, maias, né?
Então, tudo isso está vindo à tona, né, de uma forma muito forte e permitindo que eu vá explorando novos aspectos da linguagem. Então, Uhum. poesia, então, se impôs, na medida em que eu entendo poesia como essa exploração da linguagem, deixar que a linguagem fale por si. Algo que, né, que não é novo, porque na filosofia se fala isso, né? Por exemplo, Heidegger é um exemplo disso, né? Ele tentando entender a linguagem como aquilo que fala, que nos usa para falar, embora tenha esse equilíbrio, né? Não somos como não estamos subalternos, somos subalternos. A gente usa a linguagem nos usa, é uma troca, né? Sim. E a poesia seria essa plena consciência dos poderes da linguagem. Daí que ela tem um lado visual, um lado sonoro, um lado conceitual, e você pode explorar tudo isso, inclusive trazer a história oculta da linguagem. Daí eu fico imaginando que existe um outro idioma brasileiro que valoriza justamente as cores, né? Que valoriza os glifos, valoriza as letras de uma outra forma. E isso aqui está presente na poesia concreta, que é uma poesia visual consagrada, mas isso está na arte indígena, né? E aí eu concordo com o Wilhelm Flusser, que é esse pensador tcheco brasileiro, né? Uhum. Que pensou a questão da linguagem e realidade. No seu livro se chama justamente Língua e Realidade, e tem uma continuação na palavra. E ali na palavra ele coloca mais ou menos isso, que a gente aprende a ler, a ler antes de escrever. Quer dizer, a leitura surgiu antes da escritura. A escritura é fruto da leitura. A gente só escreve porque lê. Uhum. Então, eu fico imaginando, realmente, o Joyce dizia isso no Finnegan's Wake, quando ele fala no Finnegan's Wake, as runas da Terra, ou seja, tudo está escrito. Você olha para o céu, as constelações que o Mallarmé via, né? Sim. Está tudo escrito. Então, você pode perceber o mundo, o universo, como uma vasta escritura. Então, quando você chega na escrita alfabética, na, 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 na escrita alfabética, alfanumérica, você já tem uma experiência de leitura. Essa é uma escrita. Mas você pode resgatar também o passado hieroglífico das letras, né? Os hieróglifos, os glifos que estão por trás das letras. Elas surgiram dos glifos, elas surgiram de imagens, né? De tentativas de transformar, como diriam alguns pesquisadores, né, o rastro dos pássaros, né, de transformar isso em sinais semióticos, depois em letras, né? Então a minha pesquisa gira nesse contexto. E aí, então, eu entendo que isso possa ser poesia, embora não poesia lírica, né? Não é uma poesia centrada num eu, né? Nos sentimentos líricos. Inclusive já me falaram, mas a sua poesia faltam assim uns aforismos, umas afirmações. Você nunca é sentencioso. Eu falei, graças a Deus. Quando eu comecei a escrever, eu propus a mim, jamais serei sentencioso, né? Eu gosto de jogar linguagem, eu gosto de propor constelações nebulosas, mas não concentrar isso em afirmações, né? Embora eu admire muitos poetas e filósofos que são assim, né? Que geram essas frases, essas sentenças, mas eu mesmo não gosto de fazer isso, nunca fiz, né? Procuro não fazer. Então tenho a minha concepção de poesia. Então poesia para mim é isso, cada vez mais misturar a letra com o grifo. E aí tirar som de tudo, né? O som do desenho, o som da palavra na língua portuguesa, em outras línguas, né? O som da letra escrita, o som do glifo desenhado. Então, para mim, tudo Uhum. pode ter som também, né? E aí eu citei há pouco Heidegger, voltando a ele, né? Ele dizia que, por exemplo, quando você faz arte, o material que você escolhe já é a arte, porque você não pode, o artista não deveria falar assim, olha, o suporte que eu vou usar
é algo que eu vou utilizar, é um instrumento para chegar a algo. Eu falo assim, não, quando Uhum. você faz a escolha já é artística, já é estética. O ser da obra já está ali. Então, o suporte não é indiferente. Então, isso para mim é Uhum. importante. Então, como o papel, né, a possibilidade de manuseio do papel é importante, então entendo que é poesia, porque a poesia se preocupa com isso. Não sei Sim. se deu para esclarecer um pouco, né, esse universo aí que vai de Joyce a Jerônimo de Savé, de Jerônimo de Savé a Joyce, né? Ah, tá uma maravilha. E aproveitando o gancho que você falou sobre o material, que como esse material interage, como esse material já é, né, a base, eu, quando eu convidei você, eu comecei a procurar materiais que me ajudassem a dialogar com você nessa conversa. Lembra que eu convidei você para desenhar comigo também, né? E daí eu fiquei procurando materiais e, de repente, o material que realmente ficou para nossa conversa foi esse material aqui. Você escuta? Estou escutando. Então, esse aqui é um papel vegetal que se usa para Eu, fazer mapas, para fazer decalques, para eu fazer. uso papel vegetal, já usei, e de vez em E, quando uso. e eu tenho assim vários materiais. Eu tinha pensado num papel japonês para nossa conversa, porque ele é longo. Eu tenho um rolinho, Eu também uso papel japonês, né? é, mas aí Papel arroz, né? no final, esse papel ficou mais por causa justamente pelo barulho. E daí eu comecei a dobrar, e cada dobra que eu faço, fica aquela linha bem marcada, e você ouve o barulho do dedo passando e você já tem outro som. É, Então, partindo desses materiais, eu gostaria de saber como que se deu a escolha do material para essa conversa, né? Como que você escolheu, o que porque eu sei que você já tem o material aí perto de você. Qual que foi a ideia inicial? Quando eu falei, Sérgio, talvez a gente desenhe também. Que que, qual que foi o insight? aí daí eu pensei, não, eu queria que o som do desenho, viesse à tona nessa nossa conversa. Aqui é uma conversa, né? Sim. Porque os meus desenhos são feitos de forma ritualística, só depois que eu acordo. Eu preciso dormir, Hum, seja de manhã, de cedo, ou depois do almoço, e aí eu acordo e eu faço. Aprendi isso com Jerônimo, ele só contava suas histórias deitado, né? Fazia as coisas deitado. E eu também faço assim. Então, eu não consigo desenhar assim de repente, sabe? Vamos desenhar, não sai. não? Eu tenho Ah, eu tenho esse ritual, né? Agora eu fico brincando depois com o material feito, eu acho que ele nunca é acabado, porque os desenhos podem se combinar entre si, como palavras se combinam numa sentença. E aí eles vão ganhando outra configuração, né? Por exemplo, aqui eu trouxe nesse cesto, né, esses desenhos, né, que de repente eles podem ser, parece uma planta, né? Mas eles também são peles de serpente, né? A serpente troca pele. Eu dei a essa poesia o nome de Muda, a serpente que muda, né, a sua pele, né? Então ele vai se expandindo, mas aí eu posso depois brincar, e aí fica como se fosse o guiso da serpente, né? Eu vou, por exemplo, né? Eu posso expandir, e são vários, né? Aqui, e posso depois fechar, e aí de novo fechar o guiso, né? Abrir o guiso, e posso então ou fazer todas as peles, que são pergaminhos escritos, né? Então, eu gosto desse som
que é a serpente chegando, mas elas são oblíquas, pode ser a chuva, pode ser uma planta também balançando no vento, né? Há várias possibilidades desse desenho eu mexer, né? Eu gosto de então aqui eu tenho uma serpente que a pele ainda está nova, né? Ela talvez né, não vá trocar a pele já, né? E aqui está o seu guiso, né? Mas eu posso pegar já aqui, por exemplo, uma pele, né? uma pele já mais antiga, mais opaca, perdeu a cor. Então, essa aqui a serpente deixou. Ela passou, ela deixou essa pele. E aí eu posso colocar, sim, as peles da serpente na minha pessoa, no meu corpo, carregar isso aqui, né? Manusear, fazer uma roupa, uma veste com esses pergaminhos, né? Eu visto pergaminho é um casaco, uma roupa glífica A que, que, pele. é, que é também a minha pele como poeta, né? Então o som desses desenhos é muito rico, me emociona aqui, né? Mexer com ele, manusear, né? Então, eu, Sim. eu tenho poemas que são muito longos, eu tenho poemas de 30 metros, né? Então, você vê que para manusear precisa de um espaço muito grande Uhum. para expor esses desenhos, né? Ele tem uma série Certo. chamada Antenas, né? Aqui são Uhum. poemas menores, né? Que E aqui, como que se dá a escolha do material e das cores? olha, a questão do material é incrível. Esse material que eu passei aqui para você, vou te contar a história porque tem a ver com Jerônimo de Sauer. Ele é papel né, similar, digamos assim, você mencionou ao papel vegetal, mas ele é papel manteiga. E eu Uhum. moro em Florianópolis, e aqui perto tinha da minha casa, eu moro no centro, tinha uma loja, havia uma loja onde uma papelaria onde eu comprava meus materiais. Inclusive, um dia eu saio para comprar papel japonês, né, o papel arroz, né, para que eu queria fazer uns trabalhos ali. Quando eu viajo, eu compro materiais. Né, onde estou, eu procuro um lugar onde eu possa comprar materiais, mas também encontro em casa, perdido, materiais assim ou que na casa dos outros eu pego o material. Então, eu falo, puxa, isso aqui vai render, vai render. Então eu pego o material. Depois vou te mostrar o meu arquivo, né, no encerramento, porque que eu fiz esse arquivo também por causa do material que eu ganhei. Então aí tinha planejado um trabalho, né? E aí eu fui na papelaria, né, para comprar esse material. Agora, só queria dar um exemplo aqui num livro, Trio Pagão, onde tem os meus desenhos, né, assim, os desenhos que são meu diálogo com o Jerônimo, muitos deles foram feitos em papel vegetal, mas só que na hora da reprodução é papel, né, comum, então não deu para reproduzir isso, né? Um Então, pouquinho. na passagem do original para o livro, muita coisa se modifica. Livro é livro, a performance com o material original é outra coisa. Eu sempre faço essa distinção e discuto os meus desenhos, seja tomando né, como referência o livro, seja os originais, e aí eu vou, então, discutindo de outras perspectivas. Mas aí eu vou sair de casa para ir nessa papelaria. Quando eu chego lá, ela está fechada. Aí fala, fechou ali, eu não tem nada. Era o dia assim, e agora? E aí eu falo, aí ao lado, quase ao lado, tinha um mercado, tinha um mercadinho. Aí eu chego lá e falo assim, olha, mas a loja aqui, ela fechou, tem alguma informação, houve alguma coisa? Ele disse assim, olha, ela não vai abrir mais. Eles tentaram abrir num outro bairro, mas parece que não conseguiram. Agora, os proprietários, que era uma senhora já bem idosa, com seu filho, né, o parente,
Eles estão num outro local, você tem que ligar e ir lá buscar o material, comprar com eles. É um lugar muito distante, né? Muito distante. E eu falei, e agora? Não, não, né? Eu gosto de ir na papelaria ou quando dá vontade, não posso ficar dependendo aí. E eu queria fazer um desenho agora, né? O que que eu faço, né, agora? Aí eu entrei no mercadinho, andando assim, pensando, e falei, Jerônimo, o que que eu vou fazer agora? Aí eu bato o olho num rolo de papel manteiga que é usado na cozinha, usado para cobrir alimentos, para você cozinhar. E a partir daí eu comecei a fazer os meus poemas mais longos, que daí eu comprei um rolo de é, 1,5 metro e outro de 4 metros. Então, a partir daí, isso que mudou minha poesia. Mudou minha poesia porque, né, aqui é o papel manteiga cortado, podado, né? E aqui, né, a gente pode abrir né, esse pergaminho, né, que ele né, está se desaparecendo, tão antigo, mas de repente ele rejuvenesce um pouco, né? Aqui, isso aqui tudo é o papel manteiga, é papel de cozinha. Eu falei assim, puxa, agora tem um mercadinho perto da minha casa e tem outros mercados, então agora eu estou super abastecido por um papel muito barato, né? Então agora eu estou explorando o papel manteiga. Então foi uma revelação para mim, foi um negócio que muito importante. O meu acesso a papel manteiga, que eu sempre via, ia ao mercado, via, não dava o menor valor para ele, para aqueles rolos. Temos em casa, usa-se para cozinhar, eu não dava o menor valor, e de repente, naquele momento de desespero, eu bato ali e volto para casa com um estoque de papel e manteiga, e nunca mais parei de usá-los. Então, parte da minha obra é nesse papel. Então, aqui eu falo, bom, já que a minha galeria chama Valier em casa, onde eu exponho, né? Eu exponho, depois tiro fotos, filmos, ponho na internet. Então, o meu público é invisível, o meu público são os espíritos que habitam a minha casa. Então foi assim, eu entendo como a minha cozinha. Isso me tocou muito, porque a primeira narrativa do Jerônimo que eu li, que eu estudei, e a primeira narrativa que eu conversei com ele, quando finalmente eu o conheci pessoalmente, é a Origem do Fogo. Tem a ver com a cozinha. Então, a grande questão para o Jerônimo era o fogo doméstico né, e o fogo silvestre, o fogo da natureza, o fogo, né, não dominado, né, o fogo selvagem. Então, a passagem da cultura, né, passagem, desculpe, do elemento natural para o elemento cultural, né, que o Levi-Strauss vai analisar também, né? Então, esse material, eu acho, para mim, o papel manteiga super artístico. Ele me traz essa referência ao mito do fogo, que foi o mito que me pegou e que me levou a pesquisar a obra do Jerônimo, a conversar com ele, e até hoje eu volto a esse mito. Então, ali teve um encontro místico, no mercadinho, né? naquele mercado. E justamente eu andando desesperado, né? Encontro, porque aqui em Florianópolis não há muitas opções, né? Você não tem muitas livrarias especializadas onde você possa comprar materiais assim especiais, como papel japonês. A única que eu conhecia que tinha era essa perto da minha casa, né? Que por sinal era perto. Então aí você vê o exemplo de como né, o material ele surge e ele ganha uma conotação mítica e uma conotação psicológica e pessoal muito forte, e eu não consigo desgrudar mais dele. Tanto é que eu gosto de vestir papel vegetal, criar poemas que eu possa estar nele, passar atrás, fazê-lo soar, né, fazê-lo crepitar, né? Ele está sempre crepitando, arfando. Então, aí é importante. Não sei se deu para esclarecer um pouquinho. Sim, eu fiquei aqui pensando, quando você estava vestindo o poema, se você pensa enquanto moda, porque eu venho acompanhando o trabalho do Emanuele Coccia, do filósofo, Sei.
E ele tem essa relação com a natureza, e ele vem num processo de, na pandemia, ele trabalhou com a questão da casa, né, de como que a gente, quem é essa casa, né, então, a questão da arquitetura e da filosofia e da arte, e ultimamente ele tem feito uns diálogos com o, o estilista Alessandro Michele. E Uhum. eles trabalham essa moda como um palimpsesto, com todas as memórias. E quando você estava vestindo e falando desse desenho pele, eu fiquei pensando se em algum momento você pensa essa questão da vestimenta e pensar em realmente se expandir para o vestuário, se expandir, né? Porque você falou, né, que você gosta do som, você gosta de ouvir esse som e de repente você veste, você já pensou nessa, você já está no seu sistema, né? Então por isso que eu estou perguntando como que é a moda na sua vida de criador? Uhum. Pois é, eu não tenho, não penso nesse momento, pelo menos industrialmente, como transformar isso em moda, em veste, né? Não sei como o Kotia está fazendo. Eu conheço a obra dele, né? Eu cheguei a resenhar uma obra dele, para um jornal E você aqui. lembra do Bispo do Rosário, né? Pois é, então. E eu tenho a questão indígena, que é a arte corporal, né? Sim, A arte plumária, a arte dos bororos é para ser vestida. é vestida, justamente. Sim, Ela é vestida, porque a arte plumária é o cocar, mas tem os adereços para o corpo inteiro, entende? A pintura corporal. Então, isso foi importante para mim, como pesquisador, como curioso, pessoa curiosa que foi lá buscar isso, né? E tem o Hélio Oiticica, os parangolés, que não eram uma roupa industrializada, era feita ad hoc para aquela, né, a performance. arte específica, para aquela performance, embora depois, né, eu já vesti parangolés, mas eram parangolés fake, quer dizer, eram réplicas, né, que Sim, tem nas exposições que você pode vestir. Claro, você pode criar industrialmente. Eu posso, né, é claro, os meus glifos eu posso colocar em várias vestimentas, porque ao lado do meu trabalho com papel, atualmente com papel manteiga, eu tenho um trabalho muito grande assim, que é em pequeno formato. São esses aqui que eu tenho, né? São centenas e centenas de pequenos glifos, todos os glifos, cada desenho representando pelo menos um glifo. Aqui eu tenho a representação de Huracan, que é o furacão, né? Para mim que é importante. É claro que eu posso vir por exemplo, a reproduzir isso no papel de parede. Eu posso reproduzir isso aqui em tecido. Eu posso fazer muitas coisas. Inclusive na minha casa a gente tem paredóglifos. O que é paredóglifos? São esses desenhos que eu faço e que são transferidos para uma tela, que é um tipo de papel de parede, e daí você gruda na parede. Minha casa tem, em algumas paredes você encontra um paredóglifo, que é uma invenção da Dirce, da Dircinha, né? Comigo. Mas a gente pode tirar quando quiser, eu posso vir a fazer isso, né? Colocar esses paredóglifos em vários locais, né? Então, aqui eu tenho os meus, né, esses pequenos poemas glíficos, né, que eles estão presentes em toda a minha obra, e eu descrevo esses glifos, inclusive em contos, novelas e no meu romance. Eu tenho um romance inteiramente dedicado aos glifos, que chama Umperna, porque Huracan é o deus Umperna, né? A tradução seria Umperna, que é o furacão. Então, eu tenho toda uma descrição disso. Eu posso vir a fazer isso. Eu tenho um colega, um poeta, né, que eu admiro, o Ricardo Aleixo, que estava nos Estados Unidos, voltou agora ao Brasil, e nós estávamos conversando antes do retorno dele, né? E a ideia é que nós dois façamos algumas performances em conjunto, agora que ele está voltando para o Brasil, né? Eu queria muito fazer em Belo Horizonte, em outros lugares, né? Agora, ele tem a voz muito potente, né? Ele dança também, ele tem o seu manto,
né? Um manto que sim. dialoga, obviamente, com o Bispo do Rosário, dialoga com o Oiticica, né, né, a arte africana, indígena, e ele veste aquele manto, né? Ele tem todo um trabalho, tem um vídeo dele muito bonito em que ele está dançando, ele está totalmente coberto pelo manto dançando. E então ali nesse momento, se fizermos mesmo performances, aí eu vou repensar, vou propor a como eu vou usar os meus poemas. Tem poemas que são círculos, né? São enormes círculos que estão fechados, mas podem se abrir. E eu gosto de manuseá-los, mas eles não estão me vestindo, eu estou no vazio, no Uhum, espaço que eles deixam, sabe? Então, sim. daí aí é aquela reflexão. Eu estou rodeado de sinais, de signos, e ao mesmo tempo estou fora dele, que tentando chegar no indizível, o que não foi pronunciado ainda, o que não pode ser pronunciado. Então é uma roupa, digamos assim, é uma roupa. Às vezes eu tô vestido nela, mas às vezes essa roupa se abre, ela é um círculo, uma aura que me envolve, digamos assim, e que eu quero representar isso. Você está e não está na linguagem também. Hum, Você quer que a linguagem traga também sinais daquilo que não pode ser dito, do nada, do indizível, né? uhum, Então, a roupa também, essa ideia de roupa, permite isso. E aí tem o conceito de ectoplasma, que é muito importante para mim, que eu tirei do Joyce, né? Do Finnegan's Wake. Eu fiz a ilustração do Finnegan's Wake, a tradução visual, são mais de 600 páginas. Isso está disponível no site da Iluminuras, no site Glifo e Letras, né? Glifo e Letra, que tem esse lugar que tem a minha obra toda, né? Você pode ter acesso a esse material, né? É grátis. E ali eu estava pensando, é uma grande reflexão sobre, não só sobre a imagem, mas também sobre o conceito de ectoplasma, né? Quando o suporte da linguagem te chega ainda branco, mas esse branco ele está espiritualizado, cheio de glifos potenciais, né? Glifos do passado, do presente e do futuro misturados, a ideia do augúrio, né? A ideia de espaço em branco, né? Que muitos artistas brasileiros exploraram, como Mira Schendel, por exemplo, né? Trabalhou muito com o papel japonês, né? E aquelas impressões em papel japonês, aquilo é belíssimo, né? E também muito espaço em branco ali, né? Então é uma tradição já enorme, né? Na arte brasileira, enorme que fala pelos nomes que a gente já citou, Hélio Oiticica, Mira Schendel, né? Aqui e tantos outros que poderíamos citar, o Ricardo Aleixo, né? Então, eu pretendo, assim, não trabalhar no momento, não né, com alguém de outra área, mas com outro poeta, né? No caso, Ricardo Aleixo, que eu acho que teria mais afinidade comigo nesse momento, né? É o poeta assim que eu vejo assim como um parceiro, talvez futuro, né? Com quem eu possa dialogar e me apresentar, ele me deixaria à vontade. Ele se dispôs, ele me convidou, né? Ele está comentando minha obra nos cursos que ele dá. Então, é, o diálogo já começou. Vamos ver se um dia eu vou surgir na casa dele, né? Lá em Belo Horizonte, que é o quintal mítico dele, vestido da minha obra. Lá, ele já vestiu a dele lá, né? Então, aí eu aparecerei, nos juntaremos, né? Aí vamos lá nos colocar num diálogo, né? hum. Vestidos. Essa é uma meta quanto à roupa. Sim, ótimo. Estou curiosa e vou ficar na torcida para que se realize rápido. Ah, pois é, eu também estou muito curioso. Espero que, porque isso vai me abrir caminhos, vai me Sim, permitir repensar muitas coisas, porque essas experiências são fundamentais, são experiências de releitura do seu trabalho, né? sim, justamente. Sérgio, eu queria voltar um pouquinho no tempo e te perguntar como que foi o seu contato com as artes na infância. Como que foi a infância? Como que você na infância brincava com as palavras, com os materiais? Houve
esse momento lúdico na infância? Bom, eu venho de uma família, né, de fazendeiros, né? Um lado da parte da minha mãe é fazendeiros, mas o lado da minha avó também, mas minha avó era muito culta, né? Tem uma biblioteca muito grande e ela tinha, né, passava temporadas no Rio de Janeiro, então trazia muitos livros, né? Tinha a obra completa de Shakespeare, por exemplo, muitos materiais. As minhas tias estudaram pintura, né? Pintavam, né? Tinta a óleo. E eu tentei, então eu era encantado, eu me fascinava aquilo, mas desde pequeno eu percebi que eu tinha uma resistência à pintura a óleo, né, à tela. Eu admirava as obras que minhas tias faziam, por exemplo, o talento delas, né, já falecidas, é, mas eu tentei, mas não era a minha área, né, era o desenho colorido, preto e branco, era o papel, agindo no papel. Né, isso eu sempre soube. Então eu quis fazer artes plásticas. No Mato Grosso do Sul, eu sou de lá, nasci na fronteira, não havia a faculdade de artes plásticas, não podia fazer esse curso, não tinha, e eu não consegui sair de lá. E aí o curso mais próximo que tinha, que lidava com desenho, é engenharia civil. Aí eu fiz engenharia civil. Na verdade, eu queria ser artista plástico, eu queria ser desenhista. E aí, quando eu estava na engenharia civil, eu vi que não, aí que a parte do desenho era uma parte menor, e havia esse compromisso, né, com o mercado. O engenheiro estava inserido num outro sistema onde, no meu caso, eu percebia que o diálogo com a arquitetura, não tinha arquitetura também, ela foi, depois foi criada a arquitetura, era muito, o contato era muito agressivo dos colegas engenheiros com os arquitetos. Aí eu fui para letras, que é a faculdade que existia. Eu fazia engenharia de manhã, letras à noite, né? Comecei a fazer letras e aí eu descobri o Jerônimo de Saué. Aí eu vi que, aí eu tentei, falei, vou passar temporadas na aldeia, vou estudar a arte indígena, mas sempre querendo ser artista visual. Mas aí chegou uma época que eu devia prosseguir na minha formação, né? Eu devia levar minha formação adiante, e aí fui para São Paulo para fazer na USP o mestrado, doutorado, depois fui para a França e tempo depois para os Estados Unidos, e aí me envolvendo com pesquisadores que trabalhavam com, embora trabalhasse o Gordo com glifos, ele estava trabalhando, era com texto, basicamente, a tradução desse texto para as línguas alfabéticas, né? Então acabei me dedicando aí à pesquisa na área de letras, mas eu sempre querendo voltar, sair disso para a visualidade. Agora que eu estou me aposentando, né, eu vou me dedicar inteiramente a isso. Eu vou recuperar o tempo perdido, né? Eu quero entender por que eu deixei, né? Por que a minha vida foi assim. Mas o contato com Jerônimo, como eu disse, foi muito importante, né? E o contato com Joyce também, né? Eu acho que tanto Joyce quanto Jerônimo eram ambos Vamari Tedeua, né? Em Chavante, Vamari é madeira que provoca o sonho. Vamari Tedeua é o dono da madeira, quer dizer, o dono dos sonhos. O Finnegan's Wake em parte, um grande sonho. E é Sim. o sonho sobre todas as linguagens do mundo, todas as línguas, tudo, tudo escrevendo, tudo sendo escrito. Tanto é que no centro não sei se no centro ou no momento do Finnegan's Wake, muito importante, o documento originário, digamos assim, é descoberto por uma galinha. Ela tira do barro, né, a Belinda, e ela está andando nesse documento, deixa as suas patas marcadas. Ela também reescreve esse documento, está escrito alfabética, né, um pergaminho, né, do Mar Morto, entre aspas. E aí que aí o romance se reconstrói novamente né, nesse círculo. E aí com Jerônimo vendo a escrita, ele me dando a sua escrita oblíqua, a sua, né, a energia visual expressa em papéis, né, através de canetas. Então, ficou uma herança no meio que eu estou sabendo explorar agora, que vem explorando desde algum tempo já, né? Uhum. Então, e agora quero me dedicar a isso, quero recuperar, né? A última cartada da minha vida, né? Aí tentar unir, mas eu estou unindo as duas coisas. Então, eu tenho escrito muito, eu tenho feito uma enorme reflexão sobre a minha relação com Jerônimo, com Joyce, com os glifos mesoamericanos, com os glifos
ameríndios em geral, mas só que eu me recusei a colocar isso em ensaios acadêmicos. Já que eu estou me aposentando e fiz ao longo do tempo ensaios acadêmicos, eu vou querer também fazer essa reflexão ensaística de uma outra forma. Aí eu comecei a escrever contos sobre glifos, uma novela e agora um romance, né, que eu espero poder publicar no futuro breve, onde tudo isso que a gente está conversando e muito mais é discutido, né, exaustivamente, colocando personagens que são pequenos personagens que eu chamo de duendes, né? Assim, Uhum. uma brincadeira com o Nietzsche. O Nietzsche tinha o super-homem, eu tenho né, o contrário, né, o duende, né? Porque o Nietzsche diz isso, olha, eu tenho muito mais, eu prefiro duendes a fantasmas. Fantasmas, eu tenho medo, fantasmas traz uma carga negativa. Os duendes, não. Para mim, é pura energia, é energia vital, um exemplo da energia vital, tal como eu entendo, né? Então, Sim, os duendes são os sons que surgem, você não sabe de onde vem, né? A escrita que aparece, um sinal, assim, está num azulejo, em algum lugar, no muro, você vê uma escrita e fala, isso aqui é um glifo, quem fez? Eu atribuo sempre aos duendes, né? Então, ao longo desses escritos, né? Dessas centenas e centenas de páginas, eu vou discutindo tudo isso. Então, eu estou conciliando, né, o meu trabalho verbal com o trabalho visual. E estou achando que estou recobrando, né, uma história que deixei aparentemente de lado e que não devia ter deixado, porque foi aí que eu comecei, né? E descubro que, na verdade, nunca deixei de lado, mas agora que eu estou conseguindo colocar à tona, trazer à tona isso, né? E sem negar nada, tentando trazer toda aquela experiência, a minha formação como acadêmico, a minha experiência como professor para esse universo. Aí eu admiro muito, por exemplo, aqueles artistas que se tornaram professores e que a sala de aula se tornou essencial, como Joseph Beuys, por exemplo, que no final da vida estava escrevendo, fazendo obras em quadro negro, né? Ele pegava o quadro negro, escrevia a giz, depois passava um fixador, né? Aquilo era a obra. Há milhares, né? Centenas desses quadros na Alemanha. Eu já vi, né? Então, que é o resultado das palestras que ele dava, né? Então, ele transformou a sala de aula num ambiente propício à arte. E tanto é que a escultura social dele era isso, conversa com alunos também, uhum. formando alunos, com colegas, né? Então, eu sempre valorizei também esse lado, não desvalorizo. Eu admiro muito, então, esses artistas que se tornaram grandes professores, ou que transformaram a universidade, ele até chegou, no caso do Boys, a criar uma universidade, mas que transformaram a universidade nesse espaço. E aí ele sim desenhava diante dos alunos, porque ele ia fazer a palestra e punha o quadro negro, e com o giz ele escrevia e fazia esquemas. E depois aquilo passava o fixador e é guardado. Então, ele é o exemplo de um artista que desenhava em público. Isso ainda eu não faço, né? Não estou fazendo, né? Eu prefiro quer dizer que aquilo que eu fiz antes, eu procuro fazer aquilo girar, circular em público e aí talvez fazer um outro tipo de escrita. Mas o Beuys é importantíssimo para mim, tem sido. Eu tenho estudado a obra dele ao longo dos anos, né? Tem, claro, tem aquela experiência dele com o Coyote, né, nos Estados Unidos, uma experiência que implica um número mágico. Aquilo foi fundamental para mim, porque todo mundo diz que ele ficou. A exposição seria de 7 dias, a performance, ele ficou 3 dias com o Coyote. E aí eu fui olhando as fontes, uns dizem, não, ficou 4 dias, 5, ficou 7. E aí, eu fazendo a minha pesquisa, eu descobri com quantos dias ele ficou é, é, com o Coyote, realmente. Ficou 5. 3 dias aberto ao público e 2 se adaptando, arrumando o espaço, né? E a performance durou uma semana, porque um dia de viagem da Alemanha para os Estados Unidos e um dia de viagem dos Estados Unidos para a Alemanha. Ele não pôde pôr o pé nos Estados Unidos, exceto na galeria, né? Ficou, então, 5 dias com o Coyote, né? Aqui, isso foi super importante para mim, esse número mágico que ninguém sabe. Quanto tempo fica isso aqui é fundamental para mim, né?
é 5, 5 é 3, né? E ninguém nunca se preocupou, acho que muito com isso, né? E eu me preocupei, fiz um poema, fiz ao longo dos anos estudando isso, né? Eu tenho uma resposta para essa ambiguidade das noites e dias que ele passou com esse coiote. Então, Uhum. eu quis lembrar o Boyce, porque cada vez que eu penso na minha carreira, eu penso assim, puxa, né, que ele é o exemplo, né, para mim Uhum. também, né, uma referência tanto quanto Joyce, quanto Jerônimo, né, e tantos outros artistas, né? Sim. Sérgio, você já colocou os seus referenciais. Eu estava aqui pensando, né, no Jerônimo, que foi essa figura tão importante, né, praticamente a base das suas pesquisas. Você contou que você gostaria de fazer parceria com o Ricardo Aleixo, né? Então, alguém para desenhar junto, para performar. A minha pergunta, já nos encaminhando para o final da conversa, seria um local que você gostaria, que você sonha que o seu trabalho seria visto na sua totalidade. Um local que você gostaria, esse local aqui seria o ideal. Pois é, Seria? sabe que eu não tenho estúdio, mas eu tenho uma obra, né, que chama Antenas, que ela tem 30 metros. Ela é feita de pedaços, né, aqui, mas se você colocar junto tudo isso, todos esses pedaços, dá 30 metros. Eu nunca vi essa obra. Eu tenho parte da minha obra que eu nunca vi, ou seja, no conjunto. Então, é uma obra curiosa. Quer dizer, eu não preciso de estúdio. Eu tenho uma pequena galeria, Valier. Valier é o jardineiro do Cézanne, né? Que ele pintou no final da vida. Um jardineiro que, sentado na sua cadeira, depois ele ia se transformando em árvore. Do seu ombro surgia uma árvore. O Cézanne, né, foi assim, né, assim um ideólogo da ecologia. A obra dele é muito importante para mim, né? E ele criou esse jardineiro. Eu tenho essa pequena galeria onde eu exponho pedaços da minha obra ou ela dobrada, né? E eu acho que os duendes vêm espiar, né? Os duendes me ajudam a montar, mas eu nunca vi minha obra. Então, um dia eu queria ver minha obra, em qualquer lugar que fosse, toda ela exposta para eu ter noção, olha, eu fiz isso, como que eu vou poder andar? Ela vai ser uma revelação para mim, Pois é, né? mas Aí, você imagina um local aberto, um ah, local que interaja com a natureza, ou pois é, algum. pois é, aí até me falaram assim, falaram assim, olha, mas você se expõe demais, né? Eu estou no TikTok a minha obra faz mais sucesso que em qualquer outro lugar, sabe? Porque eu boto um negócio, de repente tem 800 visualizações quase imediatas, assim, 70, 80 curtidas, corações, é um negócio impressionante, e as pessoas que estão curtindo eu não conheço, nem sei quem são, né? Então tô investindo, colocando essa obra parcialmente nas redes. Já me falaram, olha, desculpe, você se expõe demais. Mas eu falei, não, ou expõe demais a sua obra. Eu falei, não, não exponho, porque eu não vi minha obra. Minha obra é desconhecida para mim mesmo. E isso aqui me estimula. Eu falei assim, nossa, eu sou um artista, um poeta que nunca viu a obra que fez. Será que, eu falei, um dia nessa vida eu não quero ser famoso, mas eu queria ver a minha obra, ou eu não deveria vê-la? Seria melhor mesmo potencial. Então, essa é uma questão que eu tenho me colocado, que a minha obra, eu não paro de produzir e ela provoca isso. Eu gostaria de expor em todos os lugares, né? Mas ela é muito frágil. Por exemplo, eu não fico pensando em usar materiais duráveis ou uma manipulação, né, que permita que a obra seja menos perecível, né? Não, se rasgar o papel vegetal, faço outra, né? Ou então, se rasgar, vai rasgado assim mesmo, faz parte da coisa. Então, ao fazer o som, ao vestir, talvez eu rasgue a obra, né? Ou a obra ela é frágil. Embora o papel vegetal, o papel vegetal e, sobretudo, manteiga, seja um papel muito resistente, porque ele está acostumado a forno, né? A fornos, então ele é um papel resistente. Então, eu imagino assim fazer exposições em vários lugares, né? Lugar fechado, onde eu possa as obras
serem expostas onde eu possa conversar, andar em lugares talvez abertos, se for possível. Aí precisaria de assistentes no lugar. Quanto mais aberto o lugar, mais a necessidade de ajuda para montar, por causa do vento, Sim, né, do local. Então, não posso montar sozinho. Quer dizer, um poema de 30 metros eu não posso montar sozinho. Ainda preciso de alguém que me ajude, preciso ter uma assistência e para cuidar. Se de repente vai ficar um dia, 2 dias, né? Mas não tenho. Então, é por isso que eu trabalho, é isso que eu queria terminar com a ideia que é importante para mim de arquivo. Arquivo. Aqui eu tenho um arquivo. E aqui é o glifo do. Sabe que eu criei glifos, né? Que tem sentidos e tem números. Aqui é o número 16, né? Um número que é importante para mim. Então, esse aqui é um arquivo. Geralmente, arquivo a gente chama de arquivo morto, de papelão, onde se guardam documentos que você já leu, que não vai usar mais, né? Só que como aqui, esse aqui é um símbolo da minha obra, né? Que é por dentro, né? Os grifos, aqui toda a minha obra caberia aqui, digamos, simbolicamente. Mas ela nunca foi vista, ela é futura, ela é um augúrio, é uma coisa que eu lancei para o futuro, que eu mesmo vou ler no futuro. Então, ele é um arquivo ressuscitado, que vai ressuscitar sempre, né? Então, ele é um símbolo para mim. É um arquivo. Então, por enquanto, eu tenho a minha obra arquivada na minha casa. Vou mostrando pequenos fragmentos dela. Ou então os livros. Agora vai sair nesse segundo semestre um livro, Porto do Pantanal, com uma apresentação muito bonita da Viviana Bose, uma professora aqui da USP, que é sim. especialista em poesia, e ela vai, assim, de maneira breve, colocando vários aspectos fundamentais da minha carreira, né? da minha obra. E ali é uma obra, uma homenagem à letra, homenagem ao glifo e homenagem às cosmogonias, aos textos que tentam, com esses recursos, né, descrever a origem, né? Descrever como que as coisas nascem e renascem, né? Então, ali eu entendo que é uma pequena exposição visual, uma pequena exposição verbal da minha arte. Aí eu estava pensando, puxa, então esse livro, né, que eu trabalhei durante tantos anos, ele é como se fosse um museu, talvez a exposição que eu quisesse fazer. Sim. A parte verbal aqui, a parte visual, né, são desenhos coloridos, as letras se transformam em caligramas, se transformam em glifos, os glifos em letras, há toda uma disseminação assim, né, genética. Mas, por enquanto, a minha obra é isso, é um arquivo para o futuro, não é um arquivo morto, ressuscitado, ou que vai ressuscitar, porque eu não a vi. Não sei, eu não sei quantos artistas agiram assim ou sentem assim em relação à sua obra, quantos poetas, que, como eu nunca fiz exposição, eu nunca vi minha obra. Porque, como eu falei, ela gera sentenças, ela gera textos visuais escritos, né, no seu conjunto. Então, não sei. A minha obra é desconhecida para mim mesmo, eu não posso avaliar. Por isso, não me aflige, talvez, o fato, né, de ela não ter repercussão, ou não ter grande repercussão, né, ou nem pequena. Ela está aí, ela está circulando aos pouquinhos, à sua maneira, né? Mas nunca ninguém viu, nem eu. Então, os espíritos, Interessante, sim. muito interessante. E, para fechar, o que está na sua cabeceira? O que você lê hoje? Olha, eu leio muito filosofia, eu li muita antropologia, sabe? Ao longo da vida. Agora, eu leio muita filosofia, porque, e sobretudo lógica, né, algo que me toca profundamente, porque a questão da língua e realidade, né, linguagem e realidade, linguagem e o invisível, linguagem e o invisível, me interessa. Então, eu fico. E é o augúrio também. O que é o futuro, né? Como pensar o tempo. Né? Então, eu leio muita filosofia, me encanto, claro, e com esse. E fico relendo os poetas que eu admiro, né? Em português, em outras línguas, e fico estudando sobre. Eu estou estudando, quanto à poesia, estou reestudando, estou estudando novamente os poetas que eu admiro, né? E aí
não tem época. Por exemplo, adoro a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia todos os dias, adoro Homero, né? Porque eu, como professor de literatura, né? Inclusive, eu sei, né, gente que pegou os manuais, né, clássicos de literatura, sabe que as duas literaturas mais antigas são a grega e, digamos, a hebraica, né, o Pentateuco ali, o, né, esses são os dois textos, e o Homero, né, Auerbach falava isso, né, ele coloca no seu a cicatriz, a Mimesis, né, então a gente sempre começa ali. Então eu sempre li esses textos, admiro demais, né. Então eu acho que os profetas, né, bíblicos são grandes poetas, né? Eles estão tendo visões, e aquilo é tudo em versos, está tudo colocado em versos. Eles estão falando para o povo, e eles não eram aceitos, eram criticados, muitos eram perseguidos, poetas perseguidos, né? Tem poetas que ficavam, né, passando por enormes provações. Na Bíblia tem isso, né? E depois Homero também, colocando a questão do futuro, né, do augúrio, né? Ali na Ilíada, né, por exemplo, né, aí né, como que né, os gregos chegaram a Troia, por que parou a peste, como fazer, como consultar, e aí ele mostra ali, falando de Calcas, né, que justamente quem prevê o futuro, quem sabe prever, quem pode dizer que aquele que conhece muito o passado, né? Aí essa ideia para mim que é fundamental, que é o primordial só aparece por último, que é do Heidegger. Então, ele vai falando isso, né? E o que ele quer dizer? Como que eu entendo? O futuro tem um começo. O futuro vai existir quando ele começa. E todo começo é igual. Ou seja, começa com os glifos, começa com Sim, a escrita primordial, não tem, de novo volta. Então, a minha obra está pensando isso. O futuro são os glifos, porque não, toda experiência tem que ter um começo, e o começo é sempre a mesma. Então, por isso, né, o primordial aparece por último. Ou seja, quando a gente vai, recomeça a nova fase, eles retornam, né? Então, e assim que eu. E é isso que eu estou lendo, né? No momento, não sei que são os livros de cabeceira, né? sim, Então, repetindo muito sobre linguagem, né? E claro, e lendo tudo que eu posso, estudei muito esses anos a obra do Hélio Oiticica, porque ele tinha uma ideia de livro, né, que remete a Mallarmé, um dos meus grandes referências. Não tinha citado aqui, mas Mallarmé, com sua escrita visual, né? Ou então aquela escrita, aquele poema em prosa, A Descida até o Nada, né? Que ele faz antes, né? Durante a juventude, pesquisando o nada. Aquilo é importantíssimo, é importantíssimo para mim. Então, também estou pensando o que o Mallarmé entendia sobre livro, assim como ele, Oiticica, e, sobretudo, o livro da Lígia Pape. Muito interessante, o livro que entra em conflito, as xilogravuras e os poemas que geram conflito. Esse contato sem contato, contato tumultuoso entre as linguagens, isso é importantíssimo para mim, está na obra dela, né? A escrita, claro, está na Miriam Schendel, que eu falei, eu gosto, volta e meia, olhar livros que têm imagens desses artistas, né? Ou textos, né? Parte da obra do Hélio de Sica é escrita, né? E o Hélio sim. de Sica criou grandes ectoplasmas, eu acho. Eu tive a sorte de viajar bastante e vi fora do Brasil, né, a obra da Letícia, a obra mais importante está no Tate, né, em Londres, que é um bólide maravilhoso, que é um vaso assim e que de dentro dele sai uma gaze assim, e é um tecido, e aquilo é um ectoplasma incrível, né? Eu, quando via aquilo, não queria sair mais na frente. Ia para outra sala, voltava, era um imã que me devolvia, né? Assim como eu vi, a primeira vez que eu vi o trenzinho da Mira Shendo foi também fora do Brasil, aquele papel japonês pendurado num fio de luz, num fio, quase fio de luz, né? Pendurado, sei lá, um raio que atravessa, né? O papel que não tem nada, aquilo é o exemplo disso, quer dizer, o suporte já é arte, né? Então, eu fico voltando também à ideia de livro, pensando o que as pessoas pensaram sobre o Borges, né, o argentino, que repensou muito a ideia de livro. São os autores
que eu vivo, relendo, né. Sérgio, a gente Vivendo. podia ficar horas e horas e horas. Eu Ah, acho claro, que desculpa. rende, rende, e eu acho que a gente podia marcar outras conversas ao longo do tempo, ainda mais quando você estiver um pouco mais livre, né? E eu aproveito para agradecer. É sempre tão gratificante poder ouvir e poder conhecer um pouco mais, sabe? Porque assim, a imagem que eu, como aluna, né, criei é mais ou menos o que você está falando do Boys, né? Esse professor artista, né? A gente já via. Na verdade, eu acho que você não tinha consciência, mas assim as suas aulas tinham essa performance, né? Eu acho que era o que atraía os estudantes, né? Então assim, tanto, né, nessa aula performance de leitura, que eu lembro que eu em casa eu ficava treinando, porque eu sabia que eu ia ter que ler um trecho do livro em voz alta, e daí todos faziam isso, e depois ouvir. É, então, isso já era, né? Só que agora que há o reconhecimento, né? Então, É. muito Pois obrigada. é. Eu que agradeço, aí foi um estimulante, instante para mim, né, nessa manhã, né. Como você falou, é um instante só, hein, essa conversa pode durar horas. Sim, mas eu Mas assim, acho que não, eu. e relembrei também, né, sua pesquisa com a visualidade, com Valêncio Xavier, né, super importante, né, você que defendeu a tese sobre isso, né, sobre esse tema, né, e agora seu trabalho como desenhista, né, então temos, assim, afinidades, né, e eu fico contente de acompanhar também a sua carreira, a sua produção, as suas elaborações, né. Eu gostaria, aposentado, voltar a dar aulas também, mas de uma maneira diferente, talvez mais performática, né, fazer todo mundo vestido nas suas obras, né. Então, olha, Também, eu queria. Então, assim, estou pensando onde, como vou fazer isso, fora da, claro, fora da universidade, né? Talvez em outra instituição, em outra, uma instituição não tão acadêmica, ou que não tenha essas regras, não sei, teria que ver onde, né, onde eu poderia estar para fazer tudo isso que já estavam, talvez, nas minhas aulas, né? E tudo isso vem à tona de uma maneira muito mais potente, mais criativa e que ajude mais os alunos, né, ou os meus colegas, né? sim, sim, eu acho Eu que vou tentar fazer assumir isso. essa voz, né? Porque na verdade é isso, você está assumindo uma voz que já existia, né? Você É, já é o artista, já era artista. Quando a gente está escolhendo, a gente também as escolhas, né? Durante mesmo a gente tem um currículo a seguir, lógico, né? Quando você está numa sala de aula, às vezes o que engessa um pouco é que você sabe que você tem que cumprir com a ementa, né? Mas a maneira como você trabalhava, eu achava criativa, eu achava já, né? Quando eu comecei a ver os seus poemas, as suas produções visuais, eu já disse assim, tá ali, já estava lá. não, não, foi muito feliz, quer dizer, eu era feliz naquelas aulas, né, Sim, sim, me divertia ali também, né, tinha esse lado lúdico, né, sim, de lançar ideias, lançar, imagina, eu chegava, outro livro importantíssimo para mim é o I Ching. Eu lembro que eu dei 2 cursos em que pós-graduação, inclusive também na graduação, em que líamos o I Ching, lançar sorte, lia a sorte dos alunos, né? Lançava os augúrios, que está na minha obra agora, minha obra mais recente chama Augúrios. Esse arquivo é o arquivo do, como eu falei, do augúrios, né? Dos augúrios. Então, continua. Então, coisas ali, você tem razão. Então, olha, vamos pensar então no futuro, eu e você. vamos. Então, Então, tá. tá. Tchau, 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 Sérgio, foi um um prazer. abraço. Um Um abraço abração, para foi um Dirce. prazer. Tchau, Tá. tchau. Tchau, tchau.